Amém, meus irmãos. Vamos à palavra do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10. O tema da mensagem desta manhã é de casa em casa. A palavra do Senhor diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Vamos orar? Abençoa-nos, ó Pai, nesta manhã, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, e que o Senhor cumpra a Sua vontade nesta igreja. Que possamos, ó Pai, receber aqueles que estão chegando, e que possamos ir atrás daqueles que precisam ser alcançados. Ajuda-nos a cumprir esta missão, meu Pai, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Como eu disse, o tema de hoje é de casa em casa. Eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você já hospedou alguém na sua casa? Quem já hospedou alguém em casa aí? Hoje em dia está mais difícil, né? Porque tem hotel, pousada. Mas antigamente a gente costumava hospedar pessoas na nossa casa, não é verdade? E como é que foi a experiência? Foi legal? Foi bom hospedar alguém na sua casa? Foi bênção? Né? Sim ou não? Então, o pessoal falou hospedei, mas logo que perguntar de foi bênção, mais ou menos. Quem já hospedou? Todo mundo levantou, mas foi bênção. Sabe por que você está respondendo assim? Sabe por que você está respondendo assim? Porque hospedar é um gesto de... A Bíblia fala, versículo, acho que é o 9. Bota no 9, acho que é o 9. Esperar botar aqui no telão. Versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros sem... Pedro já estava avisando, ó. Vai dar vontade de murmurar. Mas pode murmurar? Porque hospedar é um ato de amor. Porque significa colocar dentro da sua casa alguém que não está habituado com a sua rotina, e você ter que lidar com outras rotinas que as pessoas têm, outros hábitos, outras maneiras de viver. Você gosta da pia sem louça, tudo sequinho. Quando acaba de lavar a louça tem até um rodinho para você, né? Quem é assim? Aí, tá vendo? Tem gente que é o contrário, gosta da pia cheia de coisa. Tá tudo lavado, mas a pia tem que ter um monte de coisa. Aí chega uma pessoa diferente na tua casa, o que vai acontecer? Vai dar vontade de fazer o quê? Murmurar. Essa pessoa está uma semana na minha casa, eu não aguento mais ver essa pia desse jeito. Essa pessoa está uma semana aqui na minha casa, ai meu Deus, não aguento mais olhar para essa cama e não ver essa cama arrumada. Não é verdade? Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja, ela também tem um viés de hospitalidade. Porque esta casa é a casa de Deus. Você crê nisso? Mas Deus deixou ela sobre os cuidados de quem?
Está na dúvida? Esta casa aqui é a casa de Deus. Eu creio nisso, você também crê? Mas Deus deixou esta casa aos cuidados de quem? Da igreja, nosso. Não está sob os nossos cuidados? Então, quando a gente recebe alguém, a gente está hospedando essa pessoa, a gente está praticando a hospitalidade, sim ou não? E cabe a nós fazer isso porque pessoas vão chegar que não pensam igual a nós, que não agem igual a nós, que não fazem as coisas que nós fazemos, mas elas precisam se sentir, porque quando você hospeda alguém na sua casa, você tem a responsabilidade de fazer com que a pessoa se sinta como se estivesse na sua própria, sim ou não? Esse é o desafio. Ela não está na casa dela, mas ela vai calçar o seu chinelo e tomar a sua Coca-Cola. Não é? Esse é o desafio. É fazer a pessoa se sentir na casa dela, mas na sua própria casa. E isso é um ato de amor. Porque naquela época, naqueles dias aonde esse texto foi escrito, a hospitalidade fazia a diferença entre a vida e a morte. Porque naquela época, a gente reclama do BRT, mas não tinha BRT. Sabe como é que as pessoas viajavam de um lugar para o outro? A pé. Ah, pastor, mas eu via nos filmes o pessoal andando a cavalo. Pois é, cavalo custava o quê? Dinheiro. Só tinha cavalo quem tinha? Quem não tinha, tinha que fazer o quê? Lembra do Viação Canela? Tinha que andar a pé. E andar a pé, não por estradas asfaltadas, iluminadas pelos postes com energia elétrica. Era andar a pé, e por isso as pessoas começavam a viajar de manhã cedo, saíam ainda escuro, para que ganhassem tempo, com o dia já amanhecendo, e conseguir chegar a algum lugar antes do meio-dia por causa do calor. E se chegasse ao final do dia e não encontrasse um lugar para se abrigar, significaria passar a noite ao relento, sujeito ao ataque de animais ou de criminosos. Então, hospedar alguém poderia fazer diferença entre a vida e a morte. Por isso, hospedar é um gesto de amor. E Jesus, durante o seu ministério, quando a gente olha para o Novo Testamento, Jesus revelou o seu amor visitando as casas. Jesus foi na casa de Pedro, Jesus foi na casa de Zaqueu, Jesus foi na casa de Mateus, Jesus foi na casa de Lázaro, Jesus foi na casa do fariseu. Ele estava o tempo todo indo aonde precisava ir. E cada vez que ele chegava em alguma casa, ele era muito bem recebido, porque as pessoas tinham essa ideia muito clara na sua mente, de que hospedar era um gesto de amor. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, a gente percebe que a igreja, ela tem o seu início também, entendendo muito bem essa importância. Por quê? Porque a igreja se reunia todos os dias. Aliás, é o que está escrito aqui, Atos 2,47. Diariamente, perseveravam unânimes. Pode botar no 46, a gente está lendo aqui o 46 primeiro, isso. Diariamente perseveravam unânimes aonde? No templo. Mas partiam o pão aonde? De casa em casa. A igreja entendeu que ela precisava avançar, não só no templo, mas também nas casas. E você já parou para pensar que nós estamos no ano de 2026? Pelo menos, já se passaram mais de 2000 anos.
E todo ano tem ou não tem lançamento de apartamento ou casa? Nós temos aí as construtoras todo ano levantando prédios e vendendo novas residências, sim ou não? Por quê? Será que não está todo mundo acomodado ainda numa casa? Se não houvesse necessidade, novas casas ou apartamentos seriam construídas? Claro que não. Se estão sendo construídas é porque há necessidade. E não para. É óbvio que às vezes pode haver uma crise no país e o número cai um pouco, diminui um pouco, mas todo ano tem novas residências sendo construídas e entregues. Todos os anos. Isso significa que ter um lugar para viver é uma necessidade, é fundamental. E o povo de Deus é responsável por levar esse pensamento adiante. Nós precisamos entender que o papel da igreja não é se encontrar somente no domingo no templo. Eu já falei aqui, eu sonho com um dia em que quando acabar o culto as pessoas não dirão mais até semana que vem. As pessoas vão dizer: meu irmão, até amanhã. Porque eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. De quanto em quanto tempo? O que significa diariamente? O que significa diariamente? Todo dia. Mas para que a gente se veja todo dia, o que precisa acontecer? Você já sabe, mas não quer falar. Pastor, se eu falar, eu vou me comprometer. Para a gente se ver todo dia, o que você vai ter que fazer? Pode falar. Abrir a porta da sua casa. E aí começa o problema. Pastor, eu sou meio bicho do mato. Pastor, quando eu acordo de manhã, o senhor não está entendendo. A vontade que eu tenho é de matar um. Eu não gosto de ver gente, pastor. Pastor, eu gosto do meu cantinho, eu gosto do meu espaço. Posso falar uma coisa para você que é assim? Que você é bicho do mato? Você não gosta de ver gente? Fala uma coisa para você. Jesus morreu na cruz para te mudar. Amém? Jesus morreu na cruz para te mudar. Jesus não mudou Zaqueu? Sim ou não? Jesus não mudou Pedro? E por que ele não pode mudar você? E por que ele não pode me mudar? Então nós temos que entender que o verdadeiro amor de Deus se manifesta quando a igreja entende a importância de estarmos juntos o tempo todo, todo dia se for possível. Porque é como se fosse o DNA, é claro que Deus não tem DNA, mas é como se fosse o DNA do próprio Deus que Ele colocou em nós. Lucas 12, 42. Veja o que o Senhor está dizendo. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Vamos até o 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo:
Meu senhor demora para vir. E começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Coloque no versículo 42, por favor. Sabe o que acontece, meus irmãos? Veja a pergunta. O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Sabe qual é a nossa dificuldade com esse texto? É que quando a gente lê a palavra mordomo, o que a gente interpreta? A gente lembra daquele comercial da mulher gritando: Alfredo! Aí vem o cara com a gravatinha borboleta e a bandeja na mão, né? Os mais novos não vão saber o que é isso. A colega ali não sabe o que é isso. Era um comercial de papel higiênico. Aí vinha ele trazendo. Mordomo não é isso. Mordomo, para você entender o que é mordomo, que a Bíblia fala, você tem que lembrar de José. José era mordomo na casa de Potifar. O que José fazia na casa de Potifar? Ele levava papel higiênico para Potifar? Ele era o encarregado principal de toda a casa de Potifar. Nada acontecia na casa de Potifar sem passar por quem? Por José, que era o mordomo, o encarregado, o administrador. Então, quando Jesus pergunta quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, Jesus está dizendo: em quem eu vou confiar para deixar cuidando da minha igreja? Sabe quem são os mordomos fiéis e prudentes que Deus escolheu para cuidar da igreja dele? Sabe quem são? Olha para o lado aí, ó. Somos nós. Nós somos essas pessoas em quem Deus confiou para cuidarmos da sua igreja. E cuidar da sua igreja significa hospedar aqueles que precisam ser acolhidos, receber aqueles que precisam ser guardados. Mas veja o que está escrito, o versículo, pode passar para o 44, 45. Isso. Mas o que acontecerá se aquele servo, e aí ele está falando do mordomo, a quem foi confiado as coisas do seu senhor, o que vai acontecer se esta pessoa disser: meu senhor está demorando para vir, então eu vou cuidar das coisas dele? De que forma? Vou fazer do jeito que eu quiser. É óbvio que Jesus está falando de quem? De nós. E quem é que na história está demorando a vir? Jesus. O que vai acontecer se você colocar na sua cabeça a seguinte frase: Jesus está demorando para voltar, então eu vou viver a minha vida da maneira que eu quiser, eu vou trabalhar da maneira que eu quiser, eu vou servir na igreja da maneira que eu quiser, porque Jesus vai demorar mesmo. O que vai acontecer com essa pessoa? Versículo 46. Virá o Senhor. E veja que Jesus não diz: se o Senhor vier. É isso que está escrito, irmãos? É isso que está escrito? Não, ele diz o quê? Virá o Senhor, porque Jesus vai voltar, quer você acredite ou não. Pastor, mas se eu morrer antes, aí você vai se encontrar direto com ele.
Mas quer pela volta dele ou quer pela nossa morte, a gente vai se encontrar com ele. Virá o Senhor daquele servo em dia em que ele não espera, em hora que ele não sabe, e vai fazer o quê? Aplicar-lhe castigo. Agora, por que ele vai ser castigado? Porque ele não honrou o seu Senhor, ele não cuidou com responsabilidade, ele não foi hospitaleiro. Agora preste atenção, se nós somos mordomos de Deus, e eu creio que nós somos, amém? Se tudo que nós temos foi Deus quem nos deu, você crê nisso? Eu creio que se eu moro numa casa, num apartamento hoje, foi Deus quem me deu. Eu creio que se eu tenho um carro hoje, foi Deus quem me deu, e tudo eu consagro a Ele. Você também crê nisso? Imagine que o Senhor da sua vida, a quem você disse amar, a quem você disse um dia, eu quero entregar a minha vida para esse Deus, você crê nisso? Disse ou não disse? Imagine que esse Senhor batesse a sua porta um belo dia e dissesse para você: meu servo, minha serva, eu tenho uma missão especial para você. Você ia ficar feliz ou triste? Gente, tem gente que não falou nada. Jesus bateu na sua porta e falou: meu servo, minha serva, eu tenho uma missão especial para você. Como é que você ia ficar? Feliz? Tem gente que não está parecendo muito feliz, não. Ah, pastor, sei lá o que Jesus vai pedir? Você acha que Jesus vai te pedir algo ruim? Claro que não. Mas vamos imaginar que Jesus batesse na porta da sua casa e dissesse para você: meu filho, minha filha, eu tenho uma missão especial para você. O que você diria para ele? Ih, calou-se a igreja de novo. O que você diria para ele? Hã? Eis-me aqui, Senhor. Falou, está falado, hein? Depois que você soltou o eis-me aqui, e ele vai dizer para você: meu filho, minha filha, eu preciso da sua casa. Mas eu preciso da sua casa, não é para morar nela, não. Eu preciso da sua casa porque eu tenho um propósito para essa casa, que vai além de você e da sua família. Eu tenho um propósito de transformar vidas através da sua casa. Eu tenho um propósito de alcançar os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes que ainda não me conhecem. Eu quero transformar a sua casa numa base missionária, para que através da sua vida e da sua casa, vidas sejam transformadas. O que você diria para Jesus? Eu escutei um glória a Deus. O que você diria para Jesus? Glória a Deus. Já escutei 2. Só 2? Já escutei 3. Opa! Já escutei uma meia dúzia. O que você diria para Jesus? O propósito de Deus, ele vai além de nós. Ele vai além do que a gente quer. O propósito de Deus, aliás, às vezes ele vai contra aquilo que a gente quer. Pastor, mas como assim o propósito de Deus vai contra o que a gente quer? Ora, quando Deus chamou Moisés para voltar para o Egito, o que Moisés disse para Deus? O que Moisés disse para Deus? Não quero não.
Ou você já esqueceu disso? Moisés disse: eis-me aqui, Senhor, eu quero que você volte, eu ouvi o clamor do meu povo. Você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo das mãos de Faraó. O que Moisés falou para Deus? Ah, pastor, mas ele não falou não. Realmente ele não disse a palavra não. Ele começou a dar desculpa. Pastor, Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. Senhor, meu irmão Arão é melhor que eu. Ele estava dizendo nas entrelinhas o quê? Não quero. Sabe o que Deus disse para ele? Também nas entrelinhas: não importa o que você quer, importa o que eu quero. Então o propósito de Deus, ele vai além daquilo que a gente pensa ou que a gente quer. E abrir a nossa casa para receber pessoas, para que elas sejam transformadas por Deus, é um grande privilégio. Porque Jesus, ele precisou de casas onde ele pudesse pousar e aonde ele pudesse pregar. E quando ele precisou das casas, as casas se abriram para ele. Zaqueu estava em cima de uma árvore. Eles nunca tinham se visto. Eles nunca tinham se encontrado, sim ou não, irmãos? E Jesus olhou para aquele homem e disse: Zaqueu, desce daí, porque eu quero ir na tua casa, eu preciso ir na sua casa hoje. Sabe o que Zaqueu falou para ele? Mestre, eu vou dar uma olhada na agenda, eu vou ver se eu tenho algum compromisso, eu vou pensar. Foi isso que Zaqueu falou? Zaqueu preparou tudo no mesmo dia, falou: Senhor, é agora. E Zaqueu chamou todo mundo, colocou todo mundo dentro de casa, e Jesus foi lá e houve salvação. Jesus disse na casa de Zaqueu: hoje houve salvação nessa casa, porque Zaqueu ouviu o chamado, porque Zaqueu respondeu ao chamado. E vidas foram transformadas. Venha comigo em 3 João capítulo 1, versículos 5 a 8. O que diz a palavra de Deus? Amado, está aqui na tela, você pode ler. Amado, você é o quê? Pode ler. Você é o quê? Fiel. Ou você tem sido fiel no que faz o quê? Pelos irmãos. Preste atenção no texto. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos, mesmo quando eles são o quê? O que é estrangeiro? É alguém que não pertence ao lugar onde a gente vive. Se nós estamos no Brasil, qualquer pessoa que não seja do Brasil e chegar aqui, ela será o quê? Ninguém é estrangeiro no seu próprio país. Você só é estrangeiro quando você está fora. Então, quando alguém entra aqui nessa igreja que não é crente, que não conhece a Jesus, essa pessoa, quando entra aqui, ela é o quê? Estrangeiro. Ela não sabe o que é uma igreja, ela não conhece a Deus. E o texto diz: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando eles são o quê? Então nós temos uma responsabilidade de cuidar de pessoas, mesmo quando elas não fazem parte do corpo de Cristo, e cuidar delas com fidelidade. Versículo 6: estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a quem?
Ao pastor? Ao bispo? De modo que agrada a quem? A Deus. Então o que nós fazemos ao receber pessoas, o que nós fazemos ao abrir a nossa casa para que pessoas sejam transformadas, agrada a quem, meus irmãos? Agrada a Deus. Porque quando você faz isso, você está encaminhando pessoas para o reino dos céus. Versículo 7. Pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Naquela época havia uma perseguição. E pessoas que diziam crer em Jesus perdiam tudo. Aliás, até hoje, em países muçulmanos, quando alguém confessa a sua fé em Cristo, ela perde todos os seus direitos, os seus bens, até a sua família ela perde, porque a família a expulsa. Pessoas que creem em Jesus no país muçulmano são expulsas da sua casa e da sua família. Versículo 8. Portanto, o que nós devemos fazer, meus irmãos? O que a igreja precisa fazer, meus irmãos? Acolher. E se nós acolhermos, nós vamos nos tornar o quê? Cooperadores. Cooperadores com quem? Com eles. Em quê? Na proclamação da verdade. Então, acolher pessoas, receber pessoas, seja na igreja ou nas nossas casas, significa também nos tornarmos coparticipantes da obra da proclamação da palavra de Deus. Então, ser hospitaleiro não é uma opção, é uma demonstração de amor ao próximo. Você pode dizer amém? Amém. Ser hospitaleiro não é uma opção, é uma demonstração de amor ao próximo. Hoje, as casas estão cercadas de proteção. É alarme, é fechadura eletrônica, grades, muros. Isso tudo está lá para evitar os criminosos, sim ou não? Mas isso não pode evitar pessoas. Porque a gente tem que guardar o nosso patrimônio, amém? E não tem nada de errado em você tomar medidas para guardar o seu patrimônio. Nós tivemos aqui um furto de cabos aqui na igreja. Chegamos aqui um belo dia, nada funcionava. Quando a gente foi ver, pularam aqui de madrugada e roubaram os cabos de energia da igreja. Tivemos que tomar algumas medidas. Colocar um portão ali no PC de ferro, colocar concertina, fechar as brechas. Mas quando chega no dia do culto, as portas elas têm que estar abertas para que as pessoas possam entrar. Fechamos à noite para os criminosos. Protegemos o patrimônio. Mas não podemos fechar as portas para as pessoas. Você entende isso, irmão? Sim ou não? Porque se nós não fizermos nada, nós vamos ficar reféns, prisioneiros dentro da nossa própria casa, porque sempre que falarmos alguma coisa nesse sentido, vão dizer, mas pastor, e a falta de segurança? Se você vive no Rio de Janeiro, isso sempre foi um problema. Mas nós não podemos deixar que esse problema nos afaste das pessoas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a palavra nos mostra que nos afastarmos das pessoas, que essa não é a vontade de Deus. Não é. É possível sim que a sua casa, que o seu lar se torne uma base missionária para que almas sejam alcançadas, mas isso só depende de você. Eu jamais vou chegar para alguém
e falar: olha, meu irmão, conheço a sua casa daria um local excelente para a gente fazer um trabalho lá. Nós não fazemos isso. O que eu faço é orar e pedir: Senhor, toca o coração da igreja e que portas se abram em nome de Jesus. Essa decisão é sua. Eu não posso tomar essa decisão por você. Porque você tem que fazer isso por amor, entendendo que abrir a sua porta é um gesto de hospitalidade, e hospitalidade é um ato de amor. Vidas precisam ser alcançadas e serão alcançadas quando a igreja estiver unida no mesmo propósito. Você pode dizer amém? Meus irmãos, nós já estamos vendo milagres acontecendo, vidas sendo restauradas e resgatadas para a glória de Deus, porque alguém decidiu abrir a sua casa, porque alguém disse: eu quero atender o chamado de Cristo, eu quero que Ele se manifeste aqui onde eu moro, eu quero que Ele use a minha casa. E aí não importa, meu irmão, minha irmã, se a sua casa é grande ou pequena, se é bonita, se não é tão bonita, isso pouco importa. O que importa é você entender o chamado. No Novo Testamento, no início da igreja, a igreja do Senhor não construía templos. Sabe por que a igreja não construía templos? Porque já tinha um templo, e ele ficava aonde? Aonde ficava o templo? O pessoal da frente já respondeu, o pessoal do fundo. Onde ficava o templo? Não ficava na taquara. Onde ficava o templo? Em Jerusalém. Então não fazia sentido a igreja construir templos, porque já havia um templo para cultuar a Deus. Então aonde a igreja se estabelecia? Aonde você acha? Nas casas. Quando o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, Paulo estava mandando essa carta para onde? Qual era o endereço da igreja? O templo de Éfeso ficava onde? Na casa de alguém. Quando Paulo enviou a carta aos Gálatas, sabe onde ficava o templo da igreja dos Gálatas? Não ficava em lugar nenhum, porque não tinha templo, era casa de alguém. Quando Paulo, nas suas viagens missionárias, fundou igrejas, essas igrejas foram fundadas aonde? Na casa de alguém. Meus irmãos, nós precisamos entender que a igreja precisa ir aonde for necessário. Sair, como já ouvi essa expressão várias vezes, a igreja precisa sair das quatro paredes. E eu concordo com isso. Você também concorda? Sim ou não? A igreja precisa sair das quatro paredes? Você crê nisso? Eu também creio. Mas sair das quatro paredes significa o quê? Ficar ali na calçada falando de Jesus? Marcar um dia de evangelismo para distribuir folheto? Sair das quatro paredes significa viver a vida cristã lá fora, como a gente vive aqui dentro. E se aqui dentro nós somos uma família de fé, lá fora nós temos que ser o quê? E o que a família faz?
Pastor, a minha família eu ignoro, então pede perdão a Deus. O que uma família faz? Uma família se encontra. Porque ajuda, você pode falar assim, eu ajudo minha família, eu mando um Pix. Mandar um Pix ajuda a família? Talvez vá suprir uma necessidade financeira. Mas será que é do seu Pix que a sua família precisa? Então, uma família de verdade, ela se encontra. E quando nós falamos, temos que sair das quatro paredes, temos que ser uma família de fé, tanto aqui dentro quanto lá fora, nós estamos querendo dizer o que com isso? Lá fora, nós precisamos andar juntos. Meus irmãos, porque se as pessoas que não conhecem a Deus não olharem para nós e verem a nossa unidade, elas não crerão em Deus. Só que elas não vão ver a nossa unidade aqui dentro. Aliás, elas vão nos ver mais lá fora do que aqui dentro. O seu vizinho talvez nunca tenha vindo aqui à igreja, sim ou não? Sim ou não? Você tem algum vizinho que nunca pisou aqui na igreja? Quem tem aí? Levanta a mão. Então o seu vizinho nunca esteve aqui, sim ou não? Ele nunca viu a igreja, nunca viu aqui o templo, sim ou não? Mas sabe o que ele vê todo dia? Sabe quem ele vê todo dia? Ele vê você. Ele vê a sua família. Ele vê como você se comporta. Ele vê as palavras que saem da sua boca. E quando ele vê o movimento dentro da sua casa diferente, e ele for perguntar, o que é isso aí? Isso aqui é o povo de Deus que está se reunindo aqui. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te perguntar, eu posso ir aí também? Aí sabe o que você vai falar para ele? Se você falar não, tu vai ter um problema comigo. Aliás, o problema comigo é o pior dos seus problemas, o pior é com Deus. Você tem que falar o que para ele? Vem. Entra aí. Mas para isso o seu coração precisa estar tão aberto quanto a sua porta, quanto a sua casa. Senão, você não vai entender a importância da hospitalidade. Eu quero concluir dizendo algumas coisas que eu gostaria que ficasse para a sua reflexão. Primeiro, a hospitalidade é uma forma prática de amor ao próximo. Se você quiser saber como você pode amar alguém, principalmente alguém que você não conhece, como você pode amar alguém na prática, a melhor maneira de você fazer isso é ser hospitaleiro. É você abrir a sua casa para que pessoas entrem e conheçam a Cristo naquele lugar. E isso nós vemos em Atos 2:46, Atos 5:42, 1 Pedro, foi o texto que nós lemos, capítulo 4, versículo 8 ao 9, Filemão, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 22, a gente vê no Novo Testamento a importância da hospitalidade, a importância de amarmos pessoas que muitas vezes nós não conhecemos. E Jesus disse que amar quem nos faz bem é fácil, mas o grande desafio é amar a quem? Aqueles a quem nós não conhecemos, aqueles que às vezes até se levantam contra nós. E eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus nos amou, a gente não era amigo da fé, era? Quando Deus amou você e se revelou a você, você era amigo ou inimigo de Deus? Eu era inimigo de Deus.
e sendo inimigo de Deus, sem querer saber dele, ele me amou. E ele foi atrás de mim. Você entende o tamanho do amor de Deus? Então, a hospitalidade, eu vou repetir, é uma forma prática do amor ao próximo. Eu quero que isso fique guardado no seu coração. Se você quer amar de fato e de verdade, pense a respeito disso. Pense a respeito da importância de alcançarmos vidas. Segundo, receber crentes e não crentes em nossas casas de forma agradável e amorosa é uma maneira de respondermos ao princípio da mordomia bíblica. Lembra que nós vimos lá em Lucas capítulo 12? Deus está procurando mordomos fiéis e prudentes a quem Ele possa confiar as suas coisas. E se você quer ser um mordomo fiel, receber crentes e não crentes em sua casa é uma forma amorosa de fazer isso. E eu estou falando não é só de célula não, porque eu gostaria que muitas casas aqui se abrissem para a gente poder abrir muitas células. E eu creio que Deus vai fazer isso. Mas eu não estou falando só disso. Estou falando de você abrir sua casa uma tarde e convidar alguém para tomar um café com você. Irmã, está fazendo o quê? Não estou fazendo nada hoje não, estou disponível. Menina, fiz um bolo de fubá com queijo, está quentinho. Passa na padaria, traz um pãozinho que a gente vai tomar um café hoje. Isso é difícil de fazer, gente? Não é difícil não. Para mim o difícil é fazer o bolo, que eu não sei fazer, mas para quem sabe fazer um bolo é fácil. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um ex-sargento da polícia. Ele estava numa operação. Eles entraram no morro para procurar um bandido. Aí ele entrou na casa, bateu na porta da casa. Uma senhora atendeu. Só desculpa eu bater na porta da sua casa, nós estamos aqui numa operação procurando. Alguém entrou na sua casa? Ela falou, não, meu filho, ninguém entrou não. Ele, cheirinho bom esse. Ela falou, acabei de fazer um bolo, quer um pedaço? Quero. Ele entrou na casa da mulher, sentou, ela botou um café. Olha, acabei de passar um café. Pode botar. Aí ele sentou, tomou café, comeu um pedaço de bolo e ficou conversando com ela. Daqui a pouco bateram na porta da casa, eram os outros policiais. Aí ela atendeu. Aí o policial perguntou, minha senhora, tem algum policial aí dentro? Tem sim, está tomando café e comendo um bolo. Aí ele disse, ó sargento, o que foi? A operação já acabou, estamos esperando só o senhor para ir embora. Ele estava sentado na casa da mulher, tomando café e comendo um bolo. Se isso foi bom até para o sargento da polícia, que dirá para nós, irmão? Então, receber pessoas na nossa casa, seja para tomar um café, ou seja para abençoar através da célula, é uma forma de aplicarmos o princípio da mordomia bíblica. Você pode dizer amém? Amém. Terceiro ponto que eu gostaria que você gravasse. O primeiro, a hospitalidade é uma forma prática de amor ao próximo. Segundo, receber pessoas na minha casa é uma forma de aplicarmos o princípio da mordomia bíblica. E terceiro, nós podemos ensinar e pregar o Cristo Salvador e o Senhor
compartilhando o pão na nossa casa. Enquanto você come um bolo de fubá com queijo, ou um pão com manteiga, né? Aquele pão quentinho que a manteiga derrete. Estou falando isso para alimentar a sua fome, que tem feijoada daqui a pouco. Enquanto você come um pão com manteiga, um queijo, ou você come um bolo, você vai falando de Deus. Puxa, irmã, estou tão feliz. Que foi? Jesus tem me abençoado tanto. Jesus tem me restaurado. Jesus tem transformado a minha vida. Jesus tem me dado um ânimo novo. E talvez a pessoa diga: mas eu estou passando por uma luta. Não seja por isso. Qual é a sua luta? Vamos lutar juntos, vamos orar juntos, vamos clamar a Deus juntos. Compartilhar o pão é uma excelente oportunidade para você ensinar e pregar e falar a respeito do Cristo Salvador e Senhor. Você pode dizer amém? Amém. Basta você querer. Basta você querer. Eu não posso abrir a sua casa por você, e eu não vou tentar fazer isso. Mas a minha missão é trazer para você a importância disso. É fazer com que você entenda que a igreja não se resume a essas 4 paredes. A igreja é mais do que isso. Então, que você seja um mordomo fiel. Que você permita que o Espírito Santo use a sua vida, tanto na igreja quanto na sua casa, para ganhar vidas que estão distantes de Deus. Porque, meus irmãos, é disso que se trata. A missão da igreja é alcançar o perdido. E o perdido vai continuar perdido se você não trouxer ele para perto. Jesus contou uma história sobre um homem que tinha 100 ovelhas. Você lembra disso? E na história Jesus disse que ele perdeu quantas? Uma. Ele tinha quanto? 100. Ele perdeu quantas? Gente, 99 é ovelha pra caramba, sim ou não? Hã? Você tem gente... Eu cresci ouvindo os mais velhos dizendo: eu tenho 10 dedos na mão, se eu perder um, está tudo certo. Eu achava aquilo absurdo a pessoa falar isso. Como é que a pessoa está disposta a perder um dedo? Mas eu cresci escutando os mais velhos falando isso. E eu fico pensando: o homem tinha 100 ovelhas. Ele perdeu uma, ele ainda ficava com 99. Mas o texto diz que aquele homem, ele foi lá, pegou as 99, colocou lá no aprisco e foi atrás de quem? Essa é a missão da igreja. E o perdido não vai voltar sozinho. A ovelha perdida voltou sozinha. Vamos orar pela ovelha perdida para ela encontrar o caminho de casa. Isso aconteceu? Não, o pastor foi atrás dela. Ele deixou as 99, ele foi atrás dela. E quando ele encontrou, ela estava ferida. Botou no colo e levou para casa. Então, o nosso papel, meus irmãos, é ir atrás dos perdidos, colocá-los no colo e levá-los para perto de Deus. Essa é a missão da igreja. Eu quero deixar com você um desafio, para você ir para casa pensando nisso. Eu gostaria que você saísse daqui nessa manhã pensando em quantas pessoas você vai abençoar se você abrir as portas da sua casa para uma célula. Se a sua vida já é abençoada, eu quero que você pense: quantas pessoas poderão ser abençoadas se você abrir as portas da sua casa para uma célula? Eu quero que você também pense em quantas pessoas serão abençoadas se você abrir a sua casa para receber pessoas durante a semana. Que seja para tomar um café. Pastor, mas hoje é melhor tomar café no shopping.
E muita gente marca café no shopping. Eu não tenho nada contra com tomar café no shopping. Mas no shopping você não vai ter intimidade. E quando as pessoas marcam café no shopping, elas estão perdendo a parte mais importante do encontro, que é a intimidade. Pense em quantas conversões e restaurações podem acontecer pela sua hospitalidade. Se tão somente você abrir as portas do seu coração e abrir as portas da sua casa, quantas vidas poderão ser transformadas em nome de Jesus? Pense nisso. Eu gostaria que você fosse para casa hoje pensando nisso. Eu gostaria que você fosse para casa hoje refletindo sobre isso. A responsabilidade é nossa. A missão é nossa. A missão não é de uma pessoa só. Enquanto nós fizermos sempre as mesmas coisas, não haverá mudança. Se você quer uma verdadeira mudança, nós temos que dar um passo em direção à vontade de Deus. E esse passo começa com cada um de nós. Como eu disse, não importa se a sua casa é grande ou pequena, se ela é muito bonita ou menos bonita, nada disso importa. O que realmente importa é você entender a importância da hospitalidade. Você lembra do tema da mensagem hoje? Esqueceu, né? De casa em casa. É assim que a igreja avança. De casa em casa. Amém? Vamos ficar de pé. Chamar o ministério de louvor aqui. Vamos encerrar com louvor.